Olá, boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, meus amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos à celebração dessa noite da Primeira Igreja Batista em Parque União. Nós estamos muito felizes de podermos nos encontrar novamente para realizar esse culto, essa celebração de adoração ao nosso Deus. Eu sei que no seu coração, assim como no meu, existe aquela expectativa de nós nos encontrarmos para celebrarmos presencialmente. Nós estamos com o nosso coração com muito desejo de que isso aconteça rápido. E nós estamos como igreja trabalhando para que isso possa acontecer. Em breve, nós divulgaremos a data do nosso retorno, a forma como isso acontecerá. E faremos isso no tempo que for muito seguro para nós todos estarmos juntos. Mas enquanto isso não é possível, nós temos essa oportunidade de celebrar a Deus, ainda que em nossas casas podemos unir o nosso coração ao coração de Deus e prestar a Ele um culto de adoração, fruto de uma alma, de uma pessoa que adora o seu nome. Por isso eu quero te convidar a se unir junto comigo em oração para apresentarmos esse culto diante do Senhor. Antes de orarmos, iniciando o culto dessa noite, eu queria te propor duas coisas. Primeira, eu queria te convidar a você compartilhar o link dessa celebração nas suas redes sociais. Convide um amigo, convide um parente, convide um vizinho, convide seu grupo de colégio, seu grupo de faculdade, seu grupo de trabalho. Temos uma grande oportunidade nesse momento quando as barreiras físicas não existem e nós podemos então convidar nossos amigos para estarem juntos, para celebrar a Deus na nossa igreja. A nossa igreja está junta. E eu queria pedir para você compartilhar. Mande o link dessa celebração. Mande um link do YouTube, do Facebook. Convide alguém para vir celebrar junto com você nessa noite. Segunda questão que eu queria informar a você é que o governo federal, municipal e estadual, eles já estão adotando as medidas de flexibilização do isolamento social. O comércio, algumas lojas já podem abrir, alguns serviços já podem ser realizados. E, irmãos, nós temos visto uma grande movimentação na rua. Isso é interessante, a economia precisava de fato se movimentar. Muitas pessoas perderam seus empregos, seus negócios tiveram grandes prejuízos. Em algum momento precisaríamos, todos estar envolvidos também na recuperação desses negócios. Porém, meus irmãos, a medida que foi adotada é de uma flexibilização do isolamento social. Isso não significa que nós vencemos a pandemia de Covid-19. Muito pelo contrário. É provável que pela flexibilização do isolamento social, nós tenhamos até um aumento da curva de contágio. Isso as próximas semanas vão mostrar para nós. Por isso, não é tempo de nós descuidarmos de todo o nosso autocuidado e o cuidado com o outro. Por exemplo, não é tempo de você andar na rua sem sua máscara. É muito importante que você utilize a sua máscara nos seus deslocamentos necessários. É muito importante que você continue com uma excelente higienização das suas mãos. Quando você chegar da rua, higienizar os produtos, higienizar sua roupa, evitar trazer o vírus para dentro da sua casa, é muito importante que você faça isso. E é importantíssimo que nós continuemos evitando aglomerações. Não é porque as lojas abriram, shoppings abriram e que tem a possibilidade de ir que você é obrigado a ir sem que haja uma necessidade. Ainda é necessário exercer o autocuidado e o cuidado com os outros. Por isso, irmãos, eu como seu pastor, e quero falar diretamente agora com você, que está debaixo da minha liderança, que faz parte da minha comunidade de fé, no lugar onde nós amamos muito. Eu não gostaria nem um pouco de ver você andando na comunidade sem esse cuidado da utilização da máscara. Eu não gostaria de ver você envolvido em aglomerações desnecessárias. Eu não gostaria de ver você não se cuidando na higienização, não se cuidando nesse cuidado de manter uma higiene bem rigorosa, evitando contágio. Não é tempo disso. Não é tempo de nós nos descuidarmos. Por isso, evite verdadeiramente as aglomerações.
elas podem aumentar o risco de contágio. Por isso, utilize a máscara. Um crente de verdade, um crente real, um crente que ama a Cristo, não nega a existência do vírus, da pandemia e da necessidade de cuidados. Talvez você diga, mas eu não acredito na máscara, eu não quero a máscara. Tudo bem. Use sem acreditar, use sem gostar, mas use. Use por amor a Cristo, use por amor a você mesmo, use por amor aos outros. Nós ainda não vencemos a pandemia de Covid-19 e por isso nós não podemos baixar a nossa guarda e permitir que esse contágio se alastre cada dia mais e aí tenhamos novamente a necessidade de um isolamento social muito mais rigoroso. Nós, como crentes em Cristo Jesus, nós faremos a nossa parte, porque Deus está fazendo a parte dele. Que Deus te abençoe nisso, viu? É tempo de você se cuidar, é tempo de você cuidar dos outros e por isso a utilização da máscara, a sua higienização e a evitação de aglomerações continua sendo muito importante. Vamos orar, iniciando assim a celebração dessa noite. Sei que seu coração está com grandes expectativas pelo que Deus quer realizar na sua vida nessa noite. Eu também creio que Ele tem algo para o nosso coração. Por isso, é tempo de você juntar aí sua família, juntar as pessoas que estão perto de você, esteja onde você estiver. Esse é um tempo de você dedicar a sua vida a Deus. Por isso, evite comer nesse momento. Evite beber alguma coisa nesse momento. Evite utilização do celular. Evite se distrair. Na verdade, estamos começando agora um culto de celebração ao nosso Deus. E as mesmas práticas que nós temos quando estamos reunidos fisicamente no templo da nossa igreja são as práticas que nós temos quando estamos reunidos na nossa casa. O Deus que recebe adoração ali no templo é o Deus que recebe adoração nesse templo onde nós estamos. Por isso, pare tudo que você está fazendo e dedique esse tempo exclusivamente à adoração ao Senhor. Feche seus olhos. Pai de amor, de imensa bondade, nós queremos, em nome de Jesus, agradecer a oportunidade que nós temos de estarmos reunidos em adoração. Quero pedir que o tempo que vamos passar juntos, nós tenhamos uma grande manifestação da Tua graça, do Teu poder, do Teu amor. Sejamos inundados da Tua presença de tal forma nessa noite, que o nosso coração exploda em adoração, que nossos lábios se abram, que o nosso corpo se movimente em adoração ao Senhor. Quando cantarmos louvores, que o Senhor receba, sim, como um bálsamo suave aos teus olhos. Que o Senhor receba a nossa adoração como um presente, como uma resposta de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. E enquanto te adoramos, ó Deus, pedimos que o Senhor estenda suas mãos para os nossos lares, para a nossa família, onde nós estamos, que se transforme num verdadeiro santuário da Tua presença. Que o Senhor nos abençoe quando abrirmos a Escritura para ler, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos revele a Tua verdade nessa noite. Recebe então desse Teu povo querido, Pai, louvor, adoração, honra e glória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, vamos juntos, vamos adorar o nosso Deus. Boa noite, igreja. Quero te convidar essa noite de adoração, você abrir seu coração e juntos adorarmos o nome de Jesus, porque Ele é digno da nossa adoração. Vamos erguer nossa fé, nossa devoção a Ele com essa canção. Só de ouvir Tua voz e sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Cante mais uma vez. E só de ouvir Tua voz e sentir Teu amor,
só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. E só de ouvir tua voz e sentir teu amor, e só de pronunciar o teu nome, cante isso bem alto, os meus medos se vão, a minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, e que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Cante isso com fé mais uma vez. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, e é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Nós queremos te entregar tudo essa noite, Jesus. Receba a nossa adoração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. O seu imenso poder te virá socorrer quando tudo
deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem logo Jesus virá. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Vamos continuar neste clima de adoração, nessa busca constante pela presença de Deus em nossas vidas, mesmo que pela tela. Agora nós estaremos fazendo o nosso momento de intercessão. Nós estaremos abrindo o nosso coração na presença do Senhor, entregando a Ele tudo o que aflige nosso coração, entregando também os nossos agradecimentos. Então, se você tem algum pedido, se você tem algum agradecimento, fique à vontade para compartilhar aí nos nossos comentários, que estaremos também colocando em oração o seu pedido. Essa semana a gente continua em oração por algumas famílias que estão atravessando por doenças, que estão passando por dificuldades financeiras. Em especial, nós estaremos orando pela família do Raul, do Samuel e da Raquel, que essa semana nós perdemos a irmã Celeste. Bem, nós perdemos aqui na terra, mas com certeza os céus ganhou mais uma pessoa. Com certeza o céu está em festa, mas o nosso coração continua apertado. A gente vai estar colocando agora as nossas vidas em oração e a vida de cada família em oração. Vamos orar? Pai querido, grandioso, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigada porque o Senhor se manifesta de formas grandiosas, Senhor Deus. O Senhor se faz presente, mesmo nas horas que a gente acha que está sozinho. O Senhor nos apoia, o Senhor nos levanta, o Senhor nos carrega no colo. Deus, nesse momento eu quero colocar em oração cada família, Senhor, de Parque União, que nesse momento está nas suas casas, louvando, Senhor, nesse momento estão orando, Senhor Deus, buscando a Tua face. Algumas famílias, Senhor, ainda se encontram com doenças, ainda lutam contra
a pandemia, Deus, que assola o nosso país, que assola o nosso mundo. Então, que o Senhor esteja cuidando, porque o Senhor é o médico dos médicos, Deus. Algumas das nossas famílias passam por dificuldades financeiras, que o Senhor vem estar sustentando cada família e que nada possa faltar. Deus, agora eu quero colocar em oração, Senhor, pela família do Raul, da Raquel e do Samuel, que essa semana estão com os corações tão doloridos, que o Senhor possa estar abraçando e consolando esta família neste momento. Obrigada, Senhor, por nós termos a honra de ter conhecido alguém tão especial quanto a Celeste, Deus, que tanto nos abençoou. E que nesse momento a tua igreja continuará te louvando e te adorando por tudo que o Senhor continua fazendo em nossas vidas, Senhor. Visita cada família, Senhor. Visita cada casa neste momento, Senhor Deus. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mantenha a paz na nossa localidade, Deus. Dê sabedoria às pessoas que estão à frente do combate dessa pandemia, Pai, para que eles possam cuidar do povo da maneira que eles foram levantados para cuidar, Deus. E acima de tudo, Deus, não nos deixe perder a fé nesse momento de tanta dificuldade, mas que em todas as coisas a gente possa saber que o Senhor continua sendo Deus em nossas vidas. Muito obrigado pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovam todas as manhãs. É o que eu agradeço e peço, em nome de Jesus. Amém. Se a gente estivesse no nosso culto presencial, o pastor ia virar para você e ia falar: vira para o irmão que está do seu lado e dá um abraço. Então, se você está em casa aí, essa é a chance de você abraçar quem está com você e se sentir virtualmente abraçado, né? E em breve nós estaremos juntos e a gente vai poder se abraçar, a gente vai poder sorrir um para o outro, sem máscaras. Mas enquanto esse dia não chega, a nossa igreja continua sendo igreja. E faz parte de ser igreja cuidar e ajudar uns aos outros. Então, eu quero lembrar a vocês que a igreja continua recebendo todas as ofertas para que a gente possa ajudar outras famílias que estão encontrando dificuldades por atravessar esse momento, tá? A igreja está aberta a recebendo alimentos não perecíveis, material de higiene, então você pode aparecer aqui, deixar a sua oferta, que a gente vai estar formando lá as cestas básicas e distribuindo para cada família que se encontra necessitada nesse momento e precisa da nossa ajuda. Também estaremos abertos para você poder depositar o seu dízimo e a sua oferta. Caso você não possa ou não queira vir à nossa igreja presencialmente para depositar o seu dízimo, aqui embaixo você vai estar encontrando a conta da nossa igreja para que você possa fazer o depósito ou transferência bancária. Mas não se esqueça, nossa igreja vai estar aqui recebendo a sua oferta para poder abençoar a vida de outras pessoas. Dizimar é uma honra e continuaremos honrando esse compromisso que assumimos de ser igreja, de ser ofertante, tá? Conto com vocês. Fiquem com Deus. Santo
adoração ao que no trono está. Levantemos adoração ao que no trono está. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém, amém. Já louvamos, já adoramos a nosso Deus, já expressamos a nossa gratidão do coração. E agora eu queria compartilhar com você um trecho da Palavra de Deus para a reflexão dessa noite. Eu queria convidar você a abrir no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 42. Salmo de número 42 é o primeiro salmo que inaugura o segundo livro desse conjunto de livros que compõem o nosso saltério. Salmo 42. Ele diz assim, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, se você quiser acompanhar, é uma leitura muito abençoadora, muito importante para nós. Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde as terras do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vegalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem uma agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra dele nessa noite. Meus irmãos, todos nós somos convidados a viver uma vida vibrante, uma vida contagiante, uma vida cheia de energia,
uma vida focada em grandes realizações. Enfim, uma vida muito produtiva. Se olharmos ao nosso redor, tudo nos convida à ideia de vivermos uma vida permeada pela alegria. Tanto é, se você não está num dia muito legal e está assim um pouco choroso, a maioria das pessoas falam para nós o seguinte: para com isso, coloca um sorriso no seu rosto, vamos lá, né? Por que você está aí deitado? Levanta, vamos lá. Por que você não quer sair? Vamos lá. Porque se tem uma ideia, e é legal isso, uma vida repleta de motivação, de anseio por avançar, de desejo de viver uma vida vibrante, uma vida acelerada, uma vida na perspectiva da sociedade, uma perspectiva da vida cheia de vida mesmo, cheia de energia, cheia de realização e mais ainda, todos nós somos chamados a viver uma vida muito produtiva. É interessante que quando nós pensamos em aspectos espirituais, nós também pensamos assim. Somos chamados para viver uma vida vibrante, uma vida ativa, uma vida repleta de sorrisos, uma vida cheia de vitória, palavras como vitória, triunfo, conquista, tudo isso está atrelado também a essa dinâmica da nossa vida espiritual. A ideia de que nós vamos viver, de fato, uma vida cheia de energia, cheia de poder, cheia de entusiasmo. E é isso, irmãos, é assim que nós somos chamados a viver, de fato. Somos chamados a viver uma vida intensa. Jesus chama isso de uma vida abundante, uma vida cheia de alegria, de energia, de vitalidade, uma vida cheia de poder, uma vida cheia de autoridade espiritual, uma vida que envolve esses aspectos reais de realização. Uma vida, inclusive, muito produtiva para Deus. Somos chamados a viver uma vida assim, e o tempo todo somos chamados para viver uma vida assim. Até o dia em que nós nos deparamos com o Salmo 42. O Salmo 42 é um salmo importante para nós. Nós, aqueles que são chamados a viver uma vida muito intensa, nós podemos passar pela experiência narrada no Salmo 42. E é interessante a gente pensar esse salmo. Ele não é escrito por alguém que não conhece a Deus. Ele é escrito por alguém que conhece a Deus e conhece muito bem. Diz a tradição que esse salmo foi escrito pelos coraitas, os filhos de Coré. Muitos salmos foram escritos por Davi, outros salmos foram escritos por Moisés, outros foram escritos por outras pessoas, e temos alguns salmos que foram escritos pelos filhos de Coré. Os filhos de Coré, eles foram os levitas do templo, aqueles responsáveis de conduzir o louvor, aqueles responsáveis por conduzir o culto, aqueles responsáveis por trazer aquele ambiente cheio de fé, cheio de espiritualidade, cheio da presença de Deus. E esse salmo foi escrito por alguém assim, é o salmo dos filhos de Coré. Ele é uma oração, ela é um cântico, ela é uma música, mas é uma música que reflete não muito de uma vida cheia de vitórias, não muito de uma vida cheia de entusiasmo, não muito de uma vida cheia de vibração, mas de um período de vida em que a alma está abatida. É muito interessante, eles conduzem o louvor, mas em determinado momento a alma grita uma outra coisa. No Salmo 42 nós encontramos um grito, um lamento, perguntas que eu e vocês muitas vezes nós fazemos no meio da caminhada. Nós somos sim. A Bíblia nos diz que nós em Cristo Jesus somos conduzidos em triunfo. A Bíblia nos diz sim
que nós somos um povo vitorioso. Nós, sim, somos um povo cuja vida, a presença de Deus permeia todas as áreas da nossa vida. Mas nós somos um povo humano. E como humanos, nós temos, sim, momentos de grande motivação, mas em alguns momentos nós não estamos tão bem assim. E o Salmo 42 nos narra isso. Ele vai narrar alguém que está com sede de Deus, alguém que ama a Deus, alguém que é verdadeiramente apaixonado por Deus. Não é alguém que está à beira de desviar, não é alguém que abandonou Deus no meio do caminho, nada disso. É alguém que tem uma vida espiritual em dia, é alguém que ama o Senhor, que canta o Senhor, que consegue contemplar a presença dele em todos os aspectos da vida, mas que está passando por um momento muito difícil. E é por isso que surge um grito na garganta, é por isso que surge um grito do coração, é por isso que surge um grito no versículo 5, 6 e 11, que se repete. E esse grito é um grito que pode se repetir na minha vida, na sua vida. Ao ler o Salmo 42, muitas vezes nós lemos e dizemos, era isso que eu gostaria de ter escrito. E gritar assim, e reconhecer isso, e a alma dizer isso, não nos transforma em pessoas menos espirituais, não nos transforma em pessoas menos crentes, que amamos menos a Deus. Versículo 5, versículo 6 e versículo 11 mostram esse grito que muitas vezes pode surgir de um coração que ama muito a Deus. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Essa angústia, essa sensação de perturbação, essa ideia de uma alma triste, mesmo alguém que crê em Deus pode passar por momentos de tristeza, de angústia, de sofrimento. Isso revela, essa alma triste, revela para nós alguns efeitos. Essa tristeza da alma, ela pode acontecer na minha vida e pode acontecer na sua. Nós estamos sujeitos a ela. E ela produz alguns efeitos em nós. Primeiro, essa angústia muitas vezes que homens e mulheres de Deus passam. Sofrimentos que nós passamos. Dias que são mais difíceis do que os outros. Dias em que alguma coisa dentro de nós está desalinhado. Ainda que saibamos que devemos cantar louvores a Deus, às vezes dentro de nós existe uma angústia tão grande que nos impede de fazer isso. Ainda que amemos a Deus, amemos a Deus intensamente, às vezes passamos por momentos em que alguma coisa dentro de nós não está bem. E essa angústia que muitas vezes nós sentimos, que no caso dos filhos de Coré foram expressos através dessa canção, através dos versículos 5, 6 e 11, expressando por que está tão triste, ó minha alma, por que você está tão perturbada dentro de mim. Essa angústia, ela pode provocar alguns efeitos. Por exemplo, pode provocar efeitos fisiológicos. Pode ser que essa angústia que muitas vezes nós sentimos nos levem a chorar. E é muito interessante que nós lemos aqui. Versículo 3, ele vai dizer: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Existem momentos, irmãos, em que nós passamos, em momentos que às vezes são tão difíceis para nós, que essa angústia ela é manifestada através do choro. E muitas vezes perguntamos, por que você está chorando? Eu estou chorando. Eu estou abatido. Eu estou sofrendo. Eu estou entristecido. E por isso eu choro. Essa angústia pode trazer para nós também aspectos físicos.
Versículo 10 vai dizer o seguinte: ó, até os meus ossos sofrem agonia mortal. Eu sinto no meu corpo essa angústia. Essa angústia não se dá só através do choro, de uma tristeza. Eu sinto muitas vezes isso no meu próprio corpo. A angústia, muitas vezes, e que nós estamos sujeitos a passar, produz em nós aspectos emocionais. Ele diz, eu estou triste. A palavra triste aparece várias vezes nesse salmo. Versículo 5, versículo 6 diz, a minha alma está triste. Ele diz depois, a minha alma está profundamente triste. Mas muitas vezes a nossa angústia, esse momento, nos traz também algumas crises espirituais. Nessas crises espirituais, irmãos, nosso relacionamento com Deus não é que ele fica rompido, mas muitas vezes, porque passamos por momentos de angústia e sofrimento, nós passamos a questionar algumas coisas. Por exemplo, como os filhos de Coré, eles eram os condutores de louvor, eles eram aqueles que estavam conduzindo o povo. Ele vai dizer o seguinte, a minha alma está abatida. Mas eu lembro que não era sempre assim. Quando eu choro angustiado porque eu lembro que eu conduzia o povo na procissão para a casa de Deus, ou seja, na nossa caminhada para a casa de Deus, eu conduzia o povo com cânticos de alegria, com ações de graça, a multidão festejava. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, como pode isso estar acontecendo comigo? Como eu posso estar com a minha alma abatida? Como eu posso estar com minha alma perturbada dentro de mim? Como eu posso estar passando esse momento difícil de desânimo, de angústia, de tristeza? Logo eu que era o responsável por conduzir o povo. Percebe a crise? E às vezes, irmãos, passamos por nossos momentos difíceis e começamos a questionar. Nossos momentos difíceis podem virar crises espirituais também. Por que eu, que sempre fiz tudo certo? Por que eu, que me mantive puro todo o tempo? Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo se eu sempre fui um dizimista fiel? Por que isso está acontecendo comigo se eu sempre dei aula na escola? Por que isso está acontecendo comigo se eu sempre li a Bíblia, se eu sempre orei? Por que isso está acontecendo comigo se eu sempre conduzi meus filhos nos caminhos do Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Por que experienciar essa experiência dolorosa de uma alma abatida, de uma alma perturbada dentro de si? Por que isso se eu sempre fui tão fiel? Se eu sempre fui tão leal? Se eu sempre amei a Deus? Se eu nunca desviei nem para a direita nem para a esquerda? Se eu nunca dei brecha? Se eu nunca... Às vezes, essa angústia leva a gente a crises espirituais. Crises de dizer, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que logo comigo? Por que, se eu fui tão fiel, eu estou experimentando as amarguras, as angústias de uma alma abatida? Crises espirituais. Versículo 9, eles que são crentes, irmãos. Quem está escrevendo esse salmo é gente crente, muito crente. Verso 9 vai dizer, direi a Deus a minha rocha, por que te esquecestes de mim? Vê? Eles estão dizendo, por que isso está acontecendo comigo? Logo eu, que era tão vibrante na adoração. Por que estou me sentindo tão abatido? A sensação é, por que o Senhor se esqueceu de mim? A oração que brota é, por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que eu sinto o Senhor às vezes tão distante? Por que o Senhor está tão longe? E essa crise espiritual, interessante, irmãos, que às vezes nos fazem fazer uma leitura do exterior, muitas vezes direcionada por causa da nossa angústia. Versos, por exemplo, versos 3 e versos 10, ele vai dizer assim, está todo mundo perguntando, está todo mundo falando, está todo mundo questionando, está todo mundo de olho em mim, nessa minha angústia, falando, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Meus irmãos, às vezes a gente olha para o lado e não tem ninguém perguntando isso.
Mas essa pergunta está tão dentro de nós que a sensação que a gente tem é que está todo mundo olhando para nós e nesse nosso momento de abatimento, nesse nosso momento de tristeza, nesse nosso momento de dor, a impressão que está todo mundo nos observando e perguntando assim, ué, se você tem fé, por que está passando por isso? Se você crê em Deus, por que você está chorando? Se você tem fé no Senhor, por que está com a tua esperança tão baixa? Olha, dá a impressão de que está todo mundo ao nosso redor dizendo, ei, onde é que está o teu Deus? Cadê aquele Deus que você crê? Pode ser que ao redor a gente tenha um monte de gente perguntando mesmo, né? Ué, cadê teu Deus? Mas às vezes, irmãos, essa pergunta está dentro de nós. Somos nós que estamos fazendo. Senhor, cadê você? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Meus irmãos, é bem possível que aconteça conosco essas questões que aconteceram com os filhos de Coré. Essa expressão do Salmo é algo que pode acontecer comigo, que pode acontecer com você. Nós podemos ter dias maus, dias difíceis, dias em que a nossa alma está abatida, dias em que nossa alma está perturbada dentro de nós. É possível passar por isso e isso não faz de nós menos crentes, isso não faz de nós pessoas que amam menos a Deus, isso não faz de nós pessoas de uma segunda categoria espiritual. Isso acontece. Nós não estamos, irmãos, sozinhos nessa caminhada. São vários os motivos que nos levam, muitas vezes, a passar por um momento de abatimento, a passar por um momento de desânimo, para passar por um momento de sofrimento, para passar por um momento de crise espiritual. Muitos são os motivos. Não estamos sozinhos nisso, e louvado seja Deus que Ele deixa registrado na palavra dele relatos de homens e de mulheres que passaram, homens e mulheres que viveram vidas vibrantes, homens e mulheres que viveram vidas incríveis, homens e mulheres que amaram muito a Deus, homens e mulheres que realizaram feitos extraordinários, mas que tiveram momentos difíceis, experienciaram momentos difíceis, tiveram os momentos em que a alma gritou, eu estou triste, que a alma disse, eu estou perturbada, e que trouxe, sim, sofrimento naquele momento. A gente pode lembrar, por exemplo, que uma das razões que pode levar a nossa alma a se abater é o pecado. O pecado tem esse poder de abater a nossa alma. Meus irmãos, como tem pessoas brincando com o pecado, como tem pessoas lidando com o pecado como se fosse absolutamente nada, experimentando uma tristeza na alma, um distanciamento de Deus, ou a sensação de que Deus está distante, a sensação de que Deus o abandonou, a sensação de que aquela alegria do louvor, aquela alegria da adoração, a alegria do serviço, a alegria da comunhão foi embora, aquela chama está se apagando, ou quem sabe até já se apagou, e muitas vezes a razão disso é o pecado. Interessante a gente olhar para a vida de Davi, e a gente se encontra em 2 Samuel, no capítulo 12, essa narrativa. Davi era um grande guerreiro, um grande rei. E a Bíblia chama de Davi, Deus chama Davi, na verdade, por um título honroso demais, um homem segundo o seu coração. Mas 1 Samuel capítulo 12 vai narrar que Davi, ao invés de ir para a guerra, ficou da sua janela observando. Enquanto seus soldados foram para a guerra, ele não foi, e ele ficou observando e descobriu no telhado do vizinho uma mulher que lhe chamou muito a atenção. Porque ele estava ocioso, porque ele estava paradão, porque ele não estava bem, ele então vai desejar aquela mulher, Betseba. Você conhece essa história muito bem. Davi, para ter aquela mulher, ele vai e planeja, faz um plano para matar o esposo daquela mulher, que era um soldado dele. E assim ele faz. Davi toma aquela mulher, e daquela mulher, da relação com aquela mulher, vem um filho. Em 2 Samuel nós vamos ver que o primeiro filho que ele tem com Betseba, Deus tira, ele perde. E quando ele é
confrontado pelo profeta Natã sobre o seu pecado, ele fica profundamente triste, profundamente abatido. O Salmo 51 é um salmo que narra a revelação de Natã ao Davi sobre o pecado que ele cometeu. E as palavras que nós encontramos no Salmo 51 é: tem misericórdia de mim, grande é a minha transgressão, meu pecado me persegue, pequei contra ti, sou um pecador, me permite ouvir de novo, ou me dá de novo um cântico de alegria, os meus ossos estão esmagados, me devolve a alegria da salvação, livra-me da culpa dos meus crimes de sangue. Todas essas narrativas do Salmo 51 é a expressão de Davi lutando ou vivendo o seu momento ruim, a sua alma triste, profundamente perturbada, e a razão disso era o pecado. Nós vemos Davi completamente perturbado quando recebe a revelação de Natã, que é ele está cometendo um grande pecado contra Deus. Depois nós vamos ver a relação, como Davi ficou com a morte desse seu filho. Se você quiser ler lá 2 Samuel capítulo 12, você vai ver. Davi ficou sem comer, sem beber vários dias. Só voltou a fazer isso quando o Senhor levou o seu filho. Então ele, de novo, começa um processo de reconstrução da sua vida. O pecado, portanto, ele pode trazer um grande abatimento de alma. Mas não só o pecado. A Bíblia vai nos narrar também, em 1 Reis capítulo 19, do profeta Elias. Elias passou por um momento intenso, uma grande batalha espiritual ali contra Acabe, Jezabel e os seus profetas de Baal. Você conhece bem essa história. É uma batalha intensa, profunda, uma grande batalha espiritual, onde o Senhor é vencedor e é sempre vencedor, e Elias venceu aqueles profetas todos. Mas em seguida você vai ver que Elias vai abatido para dentro de uma caverna, não come, não bebe, fica ali. Com medo de Jezabel, ele se abate. Por isso, a nossa alma também pode ficar muito triste, abatida depois de grandes batalhas. Depois de grandes desafios da vida. Pode ser que aconteça que a gente entre numa queda e se sinta um pouco mais fragilizado, assim como Elias viveu. Também, às vezes a nossa alma fica abatida por contemplar uma situação muito desfavorável. Esse é o caso de Jeremias. Quando a sua cidade é sitiada, tomada, o povo levado cativo para a Babilônia, para o exílio. Lamentações de Jeremias nos narram que Jeremias anda pela cidade e diz que a minha alma está profundamente abatida. Abatida por ver a situação que está o seu povo e o seu redor naquele momento. Jeremias vive uma experiência parecida com o que a gente vive hoje. Né? Olhamos ao nosso redor e vemos situação de desemprego, pessoas morrendo de Covid, uma irresponsabilidade por grande parte da população, pessoas que não se preocupam umas com as outras, não são empáticas, então não se cuidam e expõem os outros à contaminação. Lojas fechando, empregos sendo perdidos. Muitas vezes, quando a gente olha esse cenário ao redor, que foi o caso de Jeremias, ele olha aquela situação e a sua alma se abate. Ele pergunta: por que você está abatido a minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? É verdade, o que ele vive é uma alma entristecida, um momento de tristeza, um momento de abatimento, em ver. Nós podemos estar passando, eu e você, passando por esse momento. Vemos a desolação da cidade e dentro de nós a gente se abate. Ou quem sabe, a gente pode se apropriar da experiência de Jonas, que ao receber uma missão de Deus, de pregar o Evangelho,
de pregar a salvação a uma cidade com quem ele tinha lembranças horríveis. Lembranças horríveis. Os ninivitas eram terríveis inimigos. Quando Deus o chama para estar ali, anunciando uma mensagem, ele foge, depois ele faz porcamente, ele se entristece, e no final do livro de Jonas nós encontramos Jonas pedindo a morte, falando com Deus: por que você não me mata? Por que você não me mata? Por que você está fazendo isso comigo? Muitas vezes nós vivemos essa experiência de querermos fazer coisas que Deus não deseja que nós façamos, ou que Deus deseja que nós façamos coisas que nós não queremos fazer. E às vezes, desalinhados dessa vontade, isso produz em nós algum tipo de sofrimento, como produziu no Jonas. Irmãos, nós já vimos que não estamos sozinhos nessas situações da alma abatida, da alma entristecida, da alma perturbada, daquela coisa interna que alguma coisa não está legal. Mas eu queria pensar com vocês, afinal de contas, existe um caminho da restauração. Existe um caminho para a cura dessa alma abatida? Existe um caminho que pode nos ajudar a sair desse estado, dessa alma abatida, angustiada? O que é que a gente precisa fazer quando o grito do nosso coração é o grito dos filhos de Coré? Por que está abatido a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Se nosso grito é esse, se a sensação que nós temos é que Deus está um pouco distante, se muitas vezes nós estamos perguntando: por que logo eu? Por que eu era tão vibrante, tão isso, tão aquilo? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Por quê? Por quê? Se nós já vimos que o pecado pode nos conduzir a esse momento de abatimento, se nós já vimos que às vezes grandes batalhas intensas e duradouras podem nos levar a um tipo de abatimento, nós já vimos também que o contemplar a situação ao nosso redor e ver a desolação que existe ao nosso redor pode nos levar a esse abatimento. O desalinhar da vontade de Deus com a nossa pode nos levar a um tipo de abatimento. E se estivermos assim, qual o caminho? Existe um caminho para nós sermos restaurados, um caminho para nós voltarmos a ter esse vigor, essa energia, essa alegria, esse entusiasmo de viver e de servir a Deus? Quero pensar com você. Esse caminho de cura, ele passa inevitavelmente pelo primeiro passo. E o primeiro passo é o reconhecimento de que alguma coisa não está bem. Meus irmãos, nós podemos fingir que tudo está bem quando não está. Nós podemos colocar sorrisos no rosto quando, na verdade, por dentro a gente está chorando. Nós podemos maquiar, nós podemos nos fantasiar, nós podemos nos transformar em atores, fingindo que estamos vivendo o papel de um personagem que está absolutamente feliz, realizado com Deus, vivendo o melhor momento da sua vida, mas por dentro está vivendo totalmente o contrário. Primeira coisa que no caminho da restauração a gente precisa reconhecer, a gente precisa entender o seguinte: é verdade, tem alguma coisa aqui dentro que não está bem, e fazer a pergunta: por que você está abatido, minha alma? Por que você está sentindo isso? Eu estou sentindo algo diferente. Tem algo diferente. Alguma coisa está trazendo prejuízo à minha vida. Está trazendo prejuízo à minha vida familiar. Alguma coisa dentro de mim está me trazendo prejuízo à minha vida social. Eu não estou sentindo desejo de ver pessoas, de estar com pessoas. Alguma coisa está produzindo um prejuízo na minha vida profissional. Eu não quero nem levantar de casa, eu não quero sair de casa, eu não quero levantar da cama, eu não quero mexer em nada, eu não quero trabalhar, eu não sinto vontade de nada. Quando essas coisas acontecem, provavelmente existe
uma alma triste, em sofrimento, existe algo lá dentro que não está legal. E a gente pode fingir que não tem nada, mas isso não adianta. Na verdade, a gente precisa reconhecer. E não tem nada de errado em a gente reconhecer e dizer, hoje eu não estou legal. E dizer, hoje eu não estou bem. E dizer, essa semana tem sido muito difícil. Eu não sei o que é, mas eu não estou sentindo o desejo de falar com Deus, eu não estou sentindo o desejo de ler a Bíblia, eu não estou sentindo o desejo de ver ninguém, eu estou muito abatido. Tudo bem, todos nós podemos passar por isso. Você não precisa fingir. Você precisa reconhecer que tem algo diferente e que você precisa cuidar disso e que você precisa fazer alguma coisa com relação a isso. Os filhos de Coré cantavam, por que você está abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É o reconhecimento de que tem alguma coisa que está diferente. Segundo passo, a gente reconhece que tem alguma coisa que não está legal. Segundo passo para a cura, para a restauração, a gente precisa começar a falar sobre isso. E falar sobre isso, nós precisamos começar a falar sobre isso com Deus. Nós precisamos começar a dizer a Deus, Deus, tem alguma coisa que não está bem aqui dentro de mim. Deus, eu estou abatido. Deus, eu estou desanimado. Deus, eu estou sofrendo. A gente precisa começar a falar com Deus. Talvez você diga para mim, pastor, mas se Deus sabe, sim, Ele sabe. Eu sei que Ele sabe. Você sabe que Ele sabe. Mas à medida em que nós começamos a falar com Ele sobre essas nossas lutas internas, sobre os nossos pecados, sobre as batalhas que foram duras ou estão sendo duras demais, sobre como nós vemos o mundo ao nosso redor e como tem nos entristecido o mundo ao nosso redor, de como nós estamos com dificuldade de cumprir a vontade de Deus, que a vontade de Deus para nós está em conflito. Quando nós começamos a falar sobre isso, nós vamos dando significados àquilo que está aqui dentro. Então você precisa falar com Deus. Fale com Deus. Deus está disponível para te ouvir. Deus está disponível para me ouvir. Ele está de braços abertos para nos receber. E a primeira coisa que Ele faz, Ele nos ouve. Fale com Deus. Fale com pessoas confiáveis. Você fala com Deus, mas talvez você precise também falar com alguém, dizendo, eu não estou bem esses dias, eu não estou legal, eu estou esquisito, eu estou estranho, eu estou triste, eu não estou conseguindo adorar, eu não estou conseguindo ler. Fale com alguém sobre isso. É óbvio que as nossas dificuldades nós não saímos contando para todo mundo, porque não é todo mundo que consegue lidar com as nossas dores de forma empática. Não é todo mundo que consegue lidar com as nossas dores como um irmão, como um amigo. Mas eu e você, nós temos pessoas com as quais nós podemos dizer, está um pouco difícil para mim, e que irão nos ouvir, que irão nos aconselhar, que irão nos ajudar. Meus irmãos, muitas vezes a gente está falando com Deus, a gente está falando com pessoas que nós confiamos, amigos, conselheiros, líderes, pastores, mas às vezes a gente precisa conversar, falar sobre isso com profissionais. Talvez, em algum momento, a gente precise falar sobre o que estamos sentindo com um psiquiatra. Falar como nós estamos nos sentindo com um neurologista. Falar como nós estamos nos sentindo com um psicólogo, com um terapeuta. Tem tempo de falar com Deus, tem tempo de falar com pessoas confiáveis e há tempo também de buscar ajuda. Não há nenhum problema nisso. Na verdade, é uma grande bênção quando a gente tem condição de poder buscar ajuda de alguém que estudou um pouco mais sobre isso, que pode nos aconselhar e nos apontar caminhos para a gente sair de uma situação dessa. Então, o caminho da cura, o caminho da restauração passa pelo reconhecimento, não por negar que algo esteja ruim, mas pelo reconhecimento, de reconhecer, a minha alma está batida, a minha alma está perturbada, tem alguma coisa em mim que está diferente. Eu estou bem diferente de como eu sempre fui. Alguma coisa não está legal.
Segundo passo, eu preciso falar com Deus sobre isso. Senhor, eu não estou bem, eu não estou legal, eu não estou entendendo a razão dessa tristeza, desse abatimento, me ajuda. Eu preciso conversar com alguém que seja confiável, dizer, eu não sei, você já viveu uma coisa parecida com essa? Cara, eu tô me sentindo, não tô legal, não tô bacana, eu tô com os pensamentos estranhos, eu tô com o coração muito abatido, tô sem disposição. Você já passou por isso, cara? Você sabe como pode me ajudar? Falar com os profissionais. Eu preciso de terapia, eu preciso de remédio, eu preciso do que precisar. Os profissionais vão poder te ajudar. Reconheça. Fale. Terceiro ponto. Quando nossa alma está abatida, seja pelo motivo que for, seja pelo pecado, seja pela batalha, seja pela desolação ao nosso redor, seja pelo desalinhamento da vontade de Deus com a gente, nós precisamos permitir que Deus acesse as áreas dolorosas da nossa vida. Nós precisamos permitir que Deus entre em compartimentos da nossa vida que muitas vezes nós colocamos cadeados, grades, correntes. É verdade, eu e você, não só você, eu e você, todos nós temos áreas da nossa vida que são dolorosas demais. Histórias que vivemos, pessoas que passaram por nós, infância, adolescência, juventude, vida adulta. Talvez em alguma etapa dessa vida nós tivemos experiências traumáticas, dolorosas, difíceis, que nos marcaram. E muitas vezes o que a gente quer fazer é fechar essas experiências dentro de um compartimento e permitir que ninguém acesse. Nós não queremos acessar. Nós não queremos que ninguém toque nisso. E nós não queremos que Deus mexa nisso. Irmãos, a cura, ela vem quando nós permitimos que Deus quebre o cadeado, quebre a corrente, que Ele entre e que Ele comece a tocar em pontos da nossa vida, da nossa história, que muitas vezes são pontos dolorosos, traumáticos, que nos marcaram muito. É interessante quando a gente pensa nisso, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que a palavra de Deus, quando ela entra, ela não fica na superficialidade. Nós podemos, irmãos, nos relacionar com Deus e com a sua palavra de forma muito superficial. Deus é o Deus dos cultos, Deus é o Deus dos passeios, Deus é o Deus dos encontros, Deus é o Deus da alegria, mas Deus é o Deus da palavra que aprofunda, cura e sara as nossas feridas, sejam elas emocionais, físicas, existenciais. Deus é um Deus que cura através da sua palavra. Nós precisamos permitir que Ele venha sobre nós. Nós precisamos pedir para Ele, vem, ó Deus, vem, invade toda. Não quero que nenhuma área da minha vida esteja trancada com um cadeado. Eu quero permitir que o Senhor venha através do Teu Espírito. E as áreas que são dolorosas, que o Senhor venha. Que o Senhor revele, que o Senhor trate, que o Senhor cure, que o Senhor liberte. É muito interessante quando a gente pensa em Deus e na sua palavra. Hebreus capítulo 4, verso 12, vai falar acerca desse movimento de Deus e a sua palavra em nós. Em nós. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Perceba que Deus, através da sua palavra, Ele consegue acessar o íntimo da nossa vida, o íntimo do nosso ser. Esse lugar onde Ele chama de divisão de alma e espírito, de junta e medula.
É esse lugar da nossa vida, onde nossos traumas estão escondidos, onde as nossas mazelas estão escondidas, nossas culpas estão escondidas, nossos medos estão escondidos. Esse lugar onde a nossa vergonha está escondida. Esse lugar onde nós colocamos muitas vezes terra por cima, cadeados para que ninguém entre, um tapume para que ninguém veja. É preciso permitir que Deus acesse isso, e Ele acessa através da sua palavra que é a sua presença, sua palavra revelada, iluminada pela presença do Espírito Santo. Ela é capaz de entrar e entrar mais profundo, e ali sim quebrar o cadeado, quebrar a corrente, tirar o tapume, tirar a terra que botamos em cima de áreas da nossa vida, penetrar nas juntas e medulas e chegar ao ponto central da nossa vida, de discernir os nossos pensamentos e intenções do nosso coração. Percebe? É nesse lugar, irmãos, que muitas vezes nós não queremos chegar. Nesse lugar, nós muitas vezes não queremos permitir que Deus vá. Mas a cura, muitas vezes, está vinculada à nossa permissão de que Deus ir lá, tocar em áreas que muitas vezes são absurdamente dolorosas. Não queremos que ninguém toque porque dói. Não queremos que ninguém toque porque nos traz medo. Não queremos que ninguém toque porque nos traz vergonha. Não queremos que ninguém toque porque revela muitas vezes uma faceta da nossa vida em que nós não queremos ver. Muitas vezes revela quem nós somos de verdade. E é muito interessante como Deus faz isso. Quando Deus envia Davi, quando Deus envia Natã para Davi, e lhe conta aquela história, que é uma história muito simbólica para nós. Davi tinha um homem que tinha muitas ovelhas, e ele poderia se alimentar de qualquer uma, todas eram dele. Esse homem, ele olha para a vida de um fazendeiro que tem apenas uma ovelha e a trata com muito carinho, com muito zelo, com muito cuidado. E esse homem vai lá, mata o fazendeiro e toma a sua ovelha. E quando ele diz: Davi, meu rei, o que a gente devia fazer com um homem desse? Davi diz: um homem que tem um coração desse, um homem que tem coragem de fazer uma coisa dessa, esse homem devia morrer. Deus usa Natã para lhe dizer: Davi, esse homem é você. Meus irmãos, naquele momento, um cadeado do coração de Davi é quebrado. A terra que tinha sido colocada no coração de Davi é tirada. A corrente é aberta. E ali Davi precisa lidar com quem ele é de verdade. Um homem egoísta. Alguém que, para satisfazer um desejo, seria capaz de passar por cima de qualquer um. Alguém que não teve um olhar carinhoso por ninguém. Alguém que achou que era maior que Deus, ainda que por um breve momento. Ali ele teve que lidar com quem ele era. Ali era uma ferida da alma de Davi. Ele já estava adoecido. E a razão dele matar aquele homem para ficar com a sua esposa já era reflexo de um coração que estava doente. E Natã, naquele momento, revela a ele quem ele é. E isso foi libertador para Davi. Meus irmãos, para Davi foi saber quem ele era, que ele tinha desejos imorais, que ele tinha desejos egoístas. Para Elias, escondido naquela caverna, aparece um redemoinho e Deus vai abrir o coração de Elias naquele momento e ele vai revelar que ele estava com medo de Jezabel. Eu sou o último dos profetas, o último que sobrou, não tem mais ninguém, eu estou morrendo de medo. No caso de Elias, ele estava com medo, com muito medo. E Deus lhe abre o coração para dizer: não, meu filho, não, você não está sozinho, não. Eu separei para mim outros profetas iguais a você não está sozinho. No caso
de Jeremias, Deus lhe revela, lhe mostra o tamanho da sua dor estava vinculado ao tamanho do amor que ele tinha por aquela cidade. No caso de Jonas, o fundo do seu coração revelava raiva, amargura, rancor pelos ninivitas. Por isso que ele não queria falar a mensagem de Deus. Por isso que para ele era doloroso perceber ou imaginar que algum ninivita iria se arrepender, que Deus iria perdoar aqueles ninivitas. Porque Jonas não os havia perdoado. Jonas sabia das maldades que eles tinham feito com o seu povo. E o que ele tinha por eles era raiva. Quando permitimos que Deus entre nesses compartimentos que para nós são muito secretos, Deus vai quebrando esses cadeados e permitindo que a verdadeira razão do abatimento da alma, a verdadeira razão da alma perturbada comece a chegar. Nós precisamos reconhecer que não estamos bem. Precisamos começar a falar sobre isso, não com qualquer pessoa. Falamos com Deus. Falamos com profissionais que podem nos ajudar. Também permitimos que Deus acesse as áreas dolorosas e traumáticas e íntimas do nosso ser. Para terminar, o caminho da restauração também passa no confiar que Deus derrama graça sobre a nossa vida. Ao contemplar as histórias que nós narramos aqui, Davi recebe a visita de Natã. A visita de Natã para Davi é um ato de graça de Deus. Como se Deus estivesse dizendo para Davi: eu não esqueci de você, você pecou, mas tem restauração. Quando da morte do filho de Davi com Betseba, seu primeiro filho, os soldados e os generais aparecem para Davi e o convidam para ele comer. Come, Davi, come, para você restabelecer suas forças. Isso é um ato de graça de Deus. Em Elias, Deus envia comida à sua caverna, o alimenta, o convida a voltar pelo caminho que foi, dizendo a restauração para você. No caso de Jonas, quando ele se sente muito angustiado, Deus faz para ele uma planta. Em cada caso desse, em cada história contada, nós encontramos a declaração dos filhos de Coré. Porque está batido a minha alma, porque te perturba dentro de mim, espera em Deus. Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Irmãos, quando passamos por esses momentos de angústia, de dor, de sofrimento, precisamos crer que Deus é o Deus que derrama graça sobre a nossa vida nesses momentos mais difíceis. Ele manda pessoas, Ele traz o alimento, Ele traz o conforto, Ele traz o consolo, Ele traz o ânimo. No caso de Jonas, Ele mandou crescer uma planta. No caso de Elias, Ele manda um redemoinho, Ele manda uma brisa, Ele manda a comida. No caso de Davi, Ele cerca de pessoas que o ajudam. Tudo isso, meu irmão, tudo isso é graça de Deus. O caminho da restauração também passa por a gente confiar que existe graça de Deus sobre nós. Existe uma graça que nos restaura, uma graça que não nos permite ficar do mesmo jeito o tempo todo. Esses nossos momentos de angústia, eles passam. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas tem uma alegria que vem pela manhã. Essa alegria virá. Quando no seu coração está um grito de por que está tão triste a minha alma, por que te perturbas dentro de mim?
a tua resposta é: espere em Deus. Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. E espere em Deus, porque Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Queria terminar essa mensagem, essa conversa nossa, lendo um texto. Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Para onde devem correr as pessoas que estão se sentindo abatidas? Para onde correm pessoas, eu, você, quando passamos pelos momentos em que nossa alma está abatida, onde a nossa alma está perturbada, onde alguma coisa dentro de nós não está muito bem? Para onde nós corremos? Quem é que nos restaura? Quem é que nos renova? Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus nos faz um convite. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, nos nossos momentos de luta, de angústia, de dor, de sofrimento, a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está em Cristo. E eu quero dizer para você e para mim que o próprio Jesus nos faz um convite: venham a mim, vocês. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu os aliviarei. Ele vai dizer: vocês encontrarão descanso para as suas almas. Vocês encontrarão renovo. Vocês encontrarão descanso. Vocês encontrarão esperança. Vocês encontrarão nova vida. Vocês encontrarão motivação. Vocês encontrarão novos sonhos. Vocês encontrarão novos projetos. Vocês encontrarão novas realizações. Vocês encontrarão uma nova vida. Esse é Jesus falando comigo e falando com você. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Confia em Cristo. Esse é um tempo de nós irmos correndo para os braços do Senhor, correndo para a cruz de Cristo. É dali que virá o renovo da nossa vida. É dali que vem a cura da nossa alma. É dali que vem a cura dos nossos traumas. É da cruz do Senhor que vai vir o renovo para a nossa vida. É dali que vem o perdão. É dali que vem a unção. É dali que vem o poder. É dali que vem o cuidado. É dali que vem uma nova vida que está nos esperando. Entregue a sua vida a Jesus. Compareça diante dele. Apresente a ele todo o seu lamento. Apresente a ele toda a sua dor. Fala com ele como você está se sentindo. E abre o seu coração para receber dele a cura que você precisa, o renovo que você precisa. Toda a solução para a alma angustiada se encontra em Jesus. É Ele que cura as nossas feridas da alma. É Ele que renova em nós o ânimo. É Ele que nos dá esperança. E eu queria terminar orando, porque pode ser que você tenha começado a ouvir essa mensagem, participar desse culto, e o que você tem experimentado é essa alma abatida, essa alma cansada. Eu quero te dizer que Cristo quer renovar você nesse momento. Feche seus olhos. Fale sobre Ele, sobre suas dores. Fale com Ele sobre suas dificuldades. Fale com Ele como você está se sentindo. E receba dEle a cura. Receba dEle o renovo. Ó Deus bendito, nós louvamos o Teu nome e somos plenamente obedientes à Tua palavra. E nela, Jesus nos convida. Ele mesmo fala: venham a mim. Senhor, não há nenhum outro lugar que nós podemos ir diante das nossas dificuldades, das nossas dores, das nossas desilusões, decepções, da nossa alma abatida, nossa alma perturbada. Não há nenhum outro lugar que nós possamos ir. Não há nada que, prazer algum, que possa rever isso, renovar isso.
nós devemos ir e queremos ir no lugar certo. Do lugar certo é a tua presença. Por isso nós atendemos o teu convite. Quando o Senhor diz, venham a mim, nós queremos ir até o Senhor. Nós queremos ir porque nós estamos sobrecarregados, cansados e queremos receber o alívio das nossas almas. Senhor, se por acaso é o pecado que está nos fazendo, que está abatendo a nossa alma, queremos pedir perdão. Perdoa os nossos pecados. Se são as grandes batalhas e longas batalhas que vivemos, que o Senhor nos dê descanso, renove a nossa alma. Se é a situação ao nosso redor que tem nos causado desânimo, abatimento, que o Senhor nos renove a esperança. Se, ó Deus, se é um desalinhar da nossa vontade com a Tua, que tem produzido em nós uma angústia, que o Senhor realinhe a nossa vontade com a Tua, porque a Tua vontade sempre será boa, agradável e perfeita. Ó Deus, traz sobre nós esse renovo que é a promessa de Jesus. Que a nossa alma abatida seria renovada por Ele. Que nós poderíamos descansar nele. Que poderíamos aprender dele. Ó Deus, nos ajuda a em Jesus acharmos tudo o que precisamos para passar por esse tempo, que tem sido muito difícil. Traz a cura sobre nós. Te damos a permissão que o Senhor entre nas áreas secretas do nosso coração, nos lugares onde moram as nossas vergonhas, nossos medos, nossos traumas. Ó Deus, ali no íntimo do nosso coração, onde estão as pessoas que nos feriram, onde estão as lembranças que nos maltratam, e pedindo, ó Deus, que o Senhor venha sobre cura sobre as nossas memórias, com cura sobre os nossos traumas, que o Senhor libere do nosso coração pessoas que não precisam mais estar ali, que o Senhor, ó Deus, revele coisas sobre nós, manias que nós temos, jeito que nós somos, nossos defeitos, e que o Senhor nos revele tudo isso para nos curar. Queremos sim aprender do Senhor, porque o Senhor é manso e humilde de coração. Concede uma semana, ó Deus, de descanso de alma para o teu povo. Semana de renovo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito sua vida. Nós vamos encerrar essa celebração cantando um cântico. Enquanto cantamos essa canção, coloca aí no Facebook, coloca aí no YouTube, coloca um abraço para alguém, deseja uma boa semana para cada um que está aqui. Deus abençoe sua vida. Que doce está em tua presença, contemplando a formosura
e reconhecendo que tu és o Senhor, Todo-Poderoso e o grande eu sou. Meu